Bom dia, queridos. E não é que chegou o último dia? Passou voando, não? Para a gente foi muito rápido. Quero aqui, é, antes de caminharmos nesse último encontro, nesse último movimento que faremos, agradecer profundamente mais uma vez todos vocês. Elaine e eu somos gratos ao Senhor pela oportunidade. Temos sido ricamente abençoados. Ah, Obrigado, Davi. Certamente saímos daqui muito mais abençoados do que abençoamos, certamente saímos daqui muito mais encorajados do que encorajamos, certamente saímos daqui muito mais desafiados a sermos mais parecidos com Jesus do que desafiamos. Por conta do exemplo, por conta das interações, pelo que aprendemos com vocês nesses dias. Quero agradecer especialmente aqui, mais uma vez, Rodrigo e família. Ah, Foi uma alegria preciosa conhecê-los e ver uma família tão preciosa andando com Cristo, educando os filhos nos caminhos do Senhor, como vocês têm feito. Obrigado também, Davi, Cris. Já falei, vocês viraram nossos heróis, né? A gente conversou sobre isso. E obrigado por nos ensinar o que significa clonagem cristã. A gente aprendeu. Isso é uma conversa aqui interna, ele pode explicar para vocês depois. Me agradecer, queridos Ivan e Soniette, pelo carinho, pela forma bondosa como nos trataram logo que chegamos aqui. A viagem passou rápido ali com aquela conversa boa no carro. Obrigado, Ivan, obrigado, Soniette, pela, pelo favor, pela graça. E a todos os demais com quem nós conseguimos interagir ao longo desses dias. Lamento não podemos conhecer todos pessoalmente, mais a fundo, mas saímos daqui muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito em vosso meio e pelo encorajamento que o Senhor nos dá a partir do que Ele tem feito aqui com vocês. Ah, Estar a serviço do Senhor vale a pena. A gente sempre é encorajado nesse sentido. Então eu quero antes de mais nada orar e aí a gente continua e fazendo esse último ato, né, de estudo na palavra nesse retiro. Eu quero te agradecer, Pai, pelo tempo passado aqui. O Senhor sabe muito bem como nós precisamos do teu cuidado, do teu amparo, do teu abraço, em que medida precisamos, quando precisamos, de que forma precisamos. Eu quero te agradecer muito porque Elaine e eu fomos muito abraçados aqui nesses dias. Temos sido abraçados. E o Senhor sabe o quanto, aliás, a gente nem sabia quanto a gente precisava disso, mas o Senhor sabia. E veio em boa hora, e veio para renovar-nos, veio para fortalecer-nos, veio para trazer alento ao nosso coração. Saímos daqui fortalecidos e eu te agradeço por isso. Peço que em alguma medida também eu tenha, com a tua graça e misericórdia, contribuído um pouquinho para que os nossos irmãos também considerem questões que nós já sabemos. Tudo isso que nós estamos falando já é sabido por todos aqui. Não estamos falando nenhuma novidade. Mas é aquele básico que precisa ser relembrado com constância, para que o nosso viver seja cada vez mais aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo e pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus enquanto caminhamos até que o Senhor volte. Ajude-nos então nesse último momento. Peço bênção do Senhor para essa última interação em torno da Tua palavra e que fechemos bem esse tempo juntos aqui, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, DNA da nossa identidade, a consistência de quem somos, a composição de quem somos. Se você é um cristão salvo por Jesus, você tem uma constituição dada por Deus e você tem toda uma dinâmica de viver a vida aparelhada, capacitada pelo Espírito Santo de Deus agora. Você é chamado a viver de uma forma diferente que o mundo vive. Você e eu somos chamados a vivermos debaixo de uma ética diferente, de uma moral diferente, que reflete a glória de Deus, que aponta para Deus, que mostra que Ele é real e que Ele é a solução para esse mundo que está perdido. Tudo começa na nossa disposição de amar a Deus. Então, o primeiro movimento que nós vimos é que a nossa justificação, sermos perdoados por Deus, recebemos a justiça de Cristo nas nossas vidas, implica consagração ao Senhor. O primeiro movimento de amor é sempre para com Deus. Vimos a sequência aqui que a nossa justificação também implica autodiscernimento, saber quem nós somos e a disposição de servir humildemente dentro do corpo de Cristo.
Também vimos ontem à noite que a nossa justificação implica amor fraternal aos irmãos em Cristo, nos mínimos detalhes. Às vezes a gente acha que amar significa grandes movimentos, quando na verdade pequenas coisas, pequenos atos de amor são absolutamente suficientes, ou não suficientes às vezes, mas eles são basilares. Se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, muito provavelmente você não vai ser fiel no muito também. Essa é a ideia. E o nosso último movimento agora. Perceba que o amor é direcionado a Deus, ele transforma a nossa vida, a nossa forma de nos enxergarmos, de olharmos para o corpo, de valorizarmos o corpo, também nos movimenta a amarmos as pessoas que estão dentro do corpo, mas também nos dá uma missão, que esse amor seja estendido a todo o mundo. Não é amar o mundo, é amar o mundo. Deu para entender a diferença? A ênfase ajuda aqui. Não é amar o mundo no sentido de eu amo a vida que o mundo me propõe, mas eu amo aqueles que ainda estão afastados do Senhor. Eu me preocupo com eles, eu me interesso por eles, e eu preciso de alguma maneira criar maneiras de me comunicar com eles. E Paulo vai falar sobre isso agora. Quais são as maneiras de falarmos, de expressarmos o amor de Deus para um mundo que ainda o rejeita, que ainda diz, eu não quero saber desse Deus, eu não quero saber dessa história de cristianismo. E a história está cheia de gente que foi alcançada depois de uma grande oposição, de uma grande polaridade com o cristianismo. Você deve conhecer algumas histórias. Mas eu quero começar aqui, então, lendo o texto, e depois a gente volta aqui para a nossa reflexão. Aliás, a gente continua a nossa reflexão. Convido você então a abrir em Romanos, capítulo 12, e nós vamos ler agora os versículos restantes, versículos 14 a 21. Se você não tiver com uma Bíblia, papel, e tiver com a Bíblia em celular, o seu device, fique à vontade também. Estou usando aqui, novamente, a nova versão transformadora, tá bom? Romanos 12, a partir do versículo 14. Prestem atenção novamente aos imperativos nessa carta, ou nessa parte do capítulo. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se o seu inimigo estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Se nós pudéssemos resumir os movimentos de amor que o Senhor nos ordena através de Paulo nesse momento do capítulo, eu resumiria com 2 termos: abnegação e testemunho vivo. Abnegação, eu não sei, qual é a compreensão que você tem do termo, e talvez você entenda e seja bem claro para você o que o termo significa, mas é sempre bom a gente colocar todo mundo na mesma página sobre o que a gente está falando. O que é abnegação? Então vamos lá, vamos colher algumas opiniões aqui. O que é abnegação para você? O que você entende que é abnegação? Oi? Renúncia. A Cris falou renúncia. Ok, está dentro do campo semântico da palavra. O que mais?
abrir mão de um bem para mim, para fazer um bem para o outro. É a essência da abnegação, que tem a ver com renúncia. Você pode... Oi? Ok, agora o pessoal pegou o embalo, agora vamos aproveitar. Altruísmo é uma outra palavra para abnegação. Tá? Então, estão todas interligadas, são sinônimas. Mais alguém falou alguma coisa? Não ser egoísta. Perfeito, é uma luta contra o próprio egoísmo para favorecer alguém que precisa de mim. O que mais? Bom, acho que vocês resumiram bem a ideia. Deu para entender? Deu para pegar? Então, a abnegação é desprendimento. É aquele movimento intencional, voluntário que eu faço em mim mesmo para superar as tendências egoísticas que eu tenho, as tendências do meu egoísmo, da minha personalidade, para beneficiar alguém, para beneficiar uma causa, para beneficiar um princípio. Ou seja, a necessidade de alguém, a obediência a um princípio, o movimento em favor de uma causa estão acima daquilo que eu quero para mim. É essa a ideia, esse é o movimento de abnegação. Uma palavra que curiosamente ninguém falou, mas tem a ver também, é sacrifício. É um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da minha própria vontade, daquelas tendências que estão no meu coração, em nome de um imperativo ético, de alguma coisa que está acima de mim. Então perceba, sempre que eu falo de abnegação, eu estou falando em abrir mão de alguma coisa. De alguma coisa que imediatamente me favorece. E talvez essa coisa que me favorece seja legítima. Mas eu não estou perguntando se é legítimo ou não para abrir mão. Independentemente de... Se não é legítimo, eu tenho que abrir mão mesmo. Mas eu estou falando de coisas que são até legítimas. Como a retribuição, por exemplo. Perceba que o texto não está falando, Deus está trabalhando, ele começa aqui de uma maneira muito pesada, né? Amem as pessoas, abençoem aqueles que os perseguem. Essa primeira ordenança já é difícil por natureza e ela dá o tom de todo o resto. Mas não é só abnegação. Junto com a abnegação ela tem uma dinâmica que precisa ser acompanhada, ela está favorecendo, ela está preparando o caminho, ela está limpando o terreno, está planando os caminhos do testemunho vivo. Esse movimento voluntário de abnegar-se, ele tem uma finalidade, dar testemunho vivo de Deus, do seu amor, da salvação que recebemos em Jesus, da conciliação que Deus está promovendo o tempo todo até a volta de Cristo. A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Pedro vai falar sobre isso, né? Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, com uma finalidade. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oi? Somos ministros da reconciliação. Eu acho que eu confundi dois textos aqui, mas tudo bem, você entendeu a ideia. Tá? Às vezes dá uma chave cruzada aqui, um fio desencapado aqui, mas a ideia é essa. A ideia é de que nós fomos chamados para... não só para sermos salvos, eu já disse isso aqui, mas para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou. Então a ideia aqui o amor, esse amor por qual nós somos chamados a viver, a exercer, ele é vivido dessa forma, em relação ao mundo, de forma abnegada, deve ser vivido de forma abnegada e de forma testemunhal. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais aqui, para ver o que tem aqui, quais são os componentes, trabalhar componente por componente aqui para entendermos os movimentos que nós precisamos investigar no nosso coração. E à medida que eu vou trabalhando isso aqui, já vá investigando o seu próprio coração. Como é que eu estou em relação a isso aqui? Né? Quais são os movimentos que eu preciso fazer? Tenho que bater um papo sério com Deus hoje sobre isso. Já vai elencando aqui.
que provavelmente, à medida que a gente for falando, você já vai fazendo um raio-x de você mesmo e já sabe onde é que você precisa trabalhar. Então vamos lá. Que nós devemos, como é que nós devemos, no que implica essa extensão de amor para o mundo, que tanto precisa do amor de Deus? Como é que a gente faz esse movimento? Quais são os movimentos aqui? Começa com um versículo que eu acabei de falar. Abençoem os que amaldiçoam vocês. Qual é a ideia de amaldiçoar aqui? Qual é o conceito de ser amaldiçoado? Aqui na NVT, a palavra é perseguem. Qual é o conceito aqui? Você tem uma relação desigual, por assim dizer. Você tem alguém que te oprime, você tem alguém que fala mal de você, você tem alguém que intencionalmente deseja o seu mal, intencionalmente quer causar prejuízo para você, alguém que intencionalmente não faz de tudo para te prejudicar porque por uma razão ou outra não gosta de você. É esperado, entenda, é esperado que você aqui esteja sendo perseguido por alguém para quem você não fez nada de mal. Aqui a ideia é um jogo desigual, não é jogo desigual. Onde você não fez nada para prejudicar essa pessoa, mas ela por uma antipatia gratuita, ou porque você é crente, ou porque ela não vai com a tua cara, ou porque ela simplesmente está movida pelo inimigo para te prejudicar, seja lá o que for, ela não gosta de você e te causa problemas. Pode ser um vizinho, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém dentro da sua própria casa. O fato é que essa pessoa é um encosto na tua vida. E aí você tem que decidir o que fazer. Se essa relação vai te abençoar, difícil abençoar, né? Mas se essa relação vai se tornar uma bênção na sua vida, no sentido de você ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para promover, ou quem sabe, pavimentar uma possibilidade de mudança nessa relação, ou se você vai reagir à altura e vai responder na mesma moeda, na mesma intensidade. Ou talvez numa intensidade até superior. Bateu, levou. Deu uma, devolvo duas de volta. A gente vive numa sociedade que quer dar o troco o tempo todo. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Todos nós brasileiros, se você olha para a realidade e vê com clareza o que está acontecendo, você não deve estar muito contente com o que está acontecendo no Brasil hoje. Você deve estar bastante inquieto com quem nos governa, quem nos julga, quem legisla. Você olha para as instâncias governamentais e fala, cara, o Brasil está no fundo do poço e talvez indo mais fundo ainda. E isso traz cansaço e isso traz ressentimento. Agora, é curioso que em Romanos 13, Paulo vai falar que nós devemos interceder pelas nossas autoridades. Por exemplo, e uma das coisas que eu mais tenho visto, e eu luto com isso no meu próprio coração, é uma disposição cada vez mais aguda há quase que uma satisfação mórbida de odiar algumas figuras da República. Eu falei para vocês que eu tirei X, Twitter e Instagram do meu celular por uma causa. Aquilo estava envenenando meu coração. E cada vez que eu lia alguma notícia sobre determinada figura da República, o meu coração era alimentado com ódio, ressentimento. E eu ficava ali fazendo orações imprecatórias contra aquela pessoa. Basicamente aquela ideia, desce fogo, Deus. Julga, Senhor. E não é que a gente não deva fazer orações imprecatórias de quando em quando, mas eu preciso entender que se a oração imprecatória é fruto de um veneno que está no meu coração, não espere Deus responder essa oração. Não espere. Ele não vai responder.
A indignação precisa ser colocada diante de Deus, ela precisa ser trabalhada. Agora, então perceba, como nós reagimos quando nos sentimos perseguidos? A gente entra em modo defensivo, a gente começa a se armar, tentamos nos antecipar aos movimentos daqueles que nos perseguem, e quando você menos espera, você está praticamente fazendo a mesma coisa que ele faz com você. O que Paulo está falando aqui, o Senhor está falando aqui é: amem, abençoem aqueles que os perseguem. A ideia de abençoar é clamar a Deus que seja favorável àquela pessoa que te faz mal. É isso que é abençoar. Senhor, tenha misericórdia dessa vida. Senhor, visita essa vida. Senhor, favoreça essa vida com a sua graça, com a sua presença, com a sua restauração, com o teu perdão, com a tua remissão. É difícil orar por alguém que nos persegue dessa forma, mas é exatamente isso que nós somos exortados a fazer. Você quer viver esse amor verdadeiramente, corretamente, dentro da dimensão que Deus está te chamando para viver? Comece a abençoar aqueles que perseguem você. E mais, a gente precisa, aí voltamos lá para o versículo 1 e 2 de Romanos. Começa a mudar a mente. Senhor, me ajuda aqui a ajustar a minha mente, a corrigir a minha mente na forma de pensar sobre essa pessoa. Não que ela tenha mudado, não que ela não faça o mal, não que ela não me persiga mais, não que ela não seja um problema pesado para mim. E você pode conversar com Deus sobre isso. Senhor, está difícil. Essa pessoa, o Senhor está vendo o que ela está fazendo, o Senhor está vendo os movimentos, o Senhor está vendo a covardia, o Senhor está vendo a injustiça, mas eu peço ao Senhor, tenha misericórdia dela e me ajuda. Trabalha o meu coração. Espírito Santo, vem falar comigo, mostra para mim como eu posso reorganizar os meus afetos. Não permita que essa situação intoxique o meu coração e a minha mente. Em grande medida, você só vai beber veneno se você quiser. E o ressentimento, alguém já falou para mim, acho que é ressentimento, alguma coisa, se eu estiver falando uma frase errada, por favor me corrija. Alguém diz que ressentir-se, magoar-se, não perdoar a pessoa, é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Eu tomo veneno e espero que o outro morra. Não vai dar certo. Abençoe os que amaldiçoam você. Abençoe aqueles que te perseguem. Faça uma lista lá. Quem são as pessoas que estão no teu encalço? Eu gosto muito de lembrar de Davi nessa hora. Rei Davi. Não o Davi Boechat. Rei Davi. Um dos momentos mais cruciais de Davi é aquele em que ele está escondido na na caverna de Macpela, se eu não me engano. E escondido com seus homens, e daqui a pouco Saul entra e se coloca numa situação de absoluta vulnerabilidade ali. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque tem um pouco de escatologia no meio. Não é escatologia bíblica, mas bom, você entendeu o ponto. E Saul ali naquela situação de extrema fragilidade, constrangedora até, Davi poderia ter dado o golpe ali naquele que vinha simplesmente tornando seus dias terríveis, difíceis, cansativos. Ele poderia ter finalizado Saul ali. Você sabe o que ele faz? Ele só corta um pedaço da capa do rei. Fica quieto. Saul sai e quando ele fala: o que eu tenho feito contra ti, Saul? Poderia ter te matado agora. Os homens de Davi falaram: pô, cara, você é louco, mata o cara logo e acaba com isso, finaliza ele, mano. Vamos acabar com esse negócio aí, pô. K.O. Não levantarei a espada contra o ungido do Senhor. André, mas a pessoa que me persegue não é ungido do Senhor. Não, mas o Senhor manda que você o abençoe ao invés de amaldiçoá-lo. E eu creio, queridos, que a gente perde tantas oportunidades de ver o poder de Deus em ação.
alcançando gente que a gente jamais imaginaria ser alcançada, ou mais até. Nós perdemos a oportunidade de ter o nosso coração pacificado em situações difíceis, porque a gente quer combater o combate nas nossas forças e nos nossos termos. É aquela ideia meio John Wick. Sabe por que John Wick faz tanto sucesso? Porque é tiro, pancadaria e bomba, é retribuição justa na minha medida. Eu vou lá, eu mato todo mundo, eu finalizo todo mundo, eu faço justiça com as próprias mãos, eu saio satisfeito. Quem já assistiu John Wick aqui? Pode levantar a mão. Eu assisti, os 4. E o último, e o último também, o Bailarina. Vou. Tiro, pancadaria e bomba. Mas por que esse filme dá certo? Por que esse filme faz sucesso? Porque é justiça com as próprias mãos, é justiça na hora, é justiça na intensidade que eu quero, nos meus termos, e eu saio vivo, apesar de levar 505 tiros por minuto. Já reparou que o John Wick nunca morre? Ele não morre, cara. Mas é essa a ideia, eu quero retribuir, eu quero vencer, eu não quero só me livrar do problema. Eu quero me livrar com o problema salivando de prazer, deu para entender? Mataram o meu cachorro, eu vou lá e prego fogo. Não, não. Por isso que eu digo, cuidado com aquilo que você coloca na sua mente. Mas você também assistiu John Wick? Sim, eu assisti John Wick. Mas isso não significa que eu vou sair com 45 na cintura e dando tiro nos primeiros miseráveis que me fizerem mal. Isso significa que eu preciso ter filtros. E, eventualmente, preciso até decidir não assistir mais algumas coisas mesmo. Qual é o problema? Mas o ponto é esse. Eu preciso entender o que a cultura está promovendo. E a cultura do payback está aí. Precisamos fugir dela. Precisamos mostrar que o caminho não é esse. E vou dizer uma coisa para vocês. A cultura do payback está dentro da igreja, tá bom? Payback, troco. Dá o troco. Quer ver uma forma como as pessoas dão o troco? Cortam relações. Alguém fez mal para você? Alguém? Vou dar um gelo nele. Aí chega no dia da ceia. Bom, vocês fazem ceia quase todo domingo, né? Ou todo domingo, certo? Aí chega no dia da ceia lá, aquele amo, né? Aquele sentimento. Não vou falar, porque quem está errado é o outro e tudo mais. Aí se pede perdão, aquele pedido de perdão meio enviesado, meio, perdão, irmão, sim, querido Deus, eu te perdoo e tal. Mas o coração não está consertado. E aquele ruído fica presente ali. Gente, dentro da igreja nós precisamos aprender a amar ou a abençoar as pessoas que nos perseguem. E se você não está disposto a abençoar quem te persegue dentro da igreja, você não vai conseguir abençoar quem te persegue fora dela. Mas vamos em frente aqui. Olha só, ele continua aqui no versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Alegrar-se com os que se alegram é eu me contentar, eu me alegrar pelo bem que o outro está vivendo. É me alegrar com a vitória do outro, me alegrar com os benefícios de Deus para a vida do outro. Deixa eu contar aqui, dar um exemplo simples para você. Elaine e eu passamos por um período difícil quando nós entendemos que não teríamos condições de ter filhos. Foi um período de dor para a gente. Então, sempre que a gente tinha que lidar com alguma gravidez de alguém, aquilo de alguma forma nos machucava. Não é que nós não queríamos que a pessoa fosse beneficiada, mas aquilo era agressivo para a gente. Toda notícia, fulano está grávida. Né? Porque fez parte do nosso processo de dor, de lidar com aquela situação até que aprendêssemos do Senhor como reagir. Uma das coisas mais prazerosas para a gente nesse processo foi quando a gente emergiu desse vale de dor e a gente começou a se alegrar por cada notícia de gravidez que chegava para a gente. Cada vez que a gente tinha notícia de tem um bebê chegando, pô, que legal! Por quê? Não tem a ver com a gente.
É a história dele, é a bênção de Deus sobre ele, e eu quero me alegrar com a vitória de Deus para aquela vida. Eu me contento, eu quero me contentar com ele, eu quero me contentar com a promoção do meu irmão, eu quero me contentar com a possibilidade de ter trocado, estar com um carro novo, dele ter conseguido fazer, enfim, movimentos de bênçãos de Deus na vida do outro, que eu quero celebrar. E não ficar perguntando, mas por que ele sim e eu não? Ora, a história dele com Deus é a história dele com Deus, a minha história com Deus é a minha história com Deus. E se eu começo a tentar construir a minha história com Deus baseado naquilo que A, B ou C tem ou não tem, vivem ou não vivem, a vida fica um tanto quanto complicada. A minha história com o Senhor é única, a sua história com o Senhor é única. E não adianta querer ficar fazendo arremates, fazer remendos, pegando emprestado coisas de um e de outro para encaixar na sua própria vida. Precisamos nos alegrar genuinamente com o bem que Deus faz para os outros. Jonatas é um caso interessantíssimo disso. Filho de Saul, herdeiro natural do trono. Jonatas é um cara sensacional na Bíblia, queridos. Porque ele discerne muito claramente, dentro, ainda na jornada terrível que Davi viveu debaixo das perseguições de Saul, que Davi era o ungido do Senhor. Davi seria o rei de Israel, não seria Jonatas. E você vê ali um cara leal, uma pessoa que está disposta. Deus tem um projeto para esse povo, Deus tem um projeto para esse menino. Jonatas provavelmente teria idade para ser pai de Davi. Deus tem um projeto para esse rapaz. Eu amo esse povo, eu amo meu Deus, eu amo esse menino, eu amo o projeto que Deus tem para esse garoto e esse povo. E eu vou fazer de tudo para que esse projeto aconteça. Não esteve apegado, não se apegou à sua condição de filho do rei. Não, o trono tem que ser meu, eu sou o herdeiro natural, todos os povos fazem assim, esse é o costume de todo mundo, quem está no trono permanece no trono, quem tem o poder fica com o poder e fim de papo. Não, 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 não. Essa ideia de promover, de se alegrar com os encaminhamentos de Deus para o outro. Deus está engrandecendo alguém no seu contexto. E não é você. Você percebe que o movimento de Deus, esse engrandecimento do outro, alegre-se. Lute contra a inveja. A sua história é a sua história, a história do outro é a sua história do outro. Se Deus quer levantar um e humilhar o outro, quem sou eu para dizer que ele não pode fazer assim? E vem uma outra parte, que chorar com os que choram. Essa parte até que eu acho que é um pouco fácil, porque a gente tem uma certa empatia com quem está chorando. O problema é a forma de consolar muitas vezes, né? Às vezes a gente chega cheio de boas intenções para consolar, mas não consegue discernir que a dor do outro precisa ser sentida antes de ser tratada, por assim dizer. É por isso que quando você lê toda a história de Jó e vê aquele movimento dos amigos que chegam e se colocam ao lado dele e ficam uma semana em silêncio ao lado dele, sofrendo junto com ele, esse momento de silêncio é tido como o melhor momento desses homens. Porque quando começam a falar, só falam besteira. Eu fiz o meu TCC no seminário no livro de Ruth. E um dos livros que eu li, né, para fazer o TCC foi Apesar do Sofrimento, de um teólogo, pastor, chamado John Feinberg. E nesse livro, John Feinberg, ele fala sobre a trajetória dele, da esposa e dos filhos, da família, quando eles descobriram, quando a esposa foi diagnosticada com o mal de Huntington. E o mal de Huntington é um negócio tenebroso, porque é uma combinação de Alzheimer com ela. A degeneração é total, não é só física, ela é mental também.
E aquilo é genético, ou seja, possivelmente os filhos poderiam ter aquilo também. E aí o Feinberg ele escreve, e o livro é maravilhoso, é um livro que eu recomendo que você leia, porque ele nos ajuda muito a lidar com os aspectos do sofrimento, tanto o sofrimento pessoal como entender como deve ser a minha dinâmica de agir com quem está sofrendo ao meu lado. E ele falou, e tem um determinado momento do livro, em que ele fala, receitas para o desastre no acolhimento do sofredor. Se você fizer isso, você pode ter certeza que vai dar ruim. E uma das coisas que ele fala é essa mania bem intencionada, mas muito desastrada, dos cristãos ficarem jogando versículos bíblicos na cabeça de quem está sofrendo. O cara está lá vivendo o problema, está tentando se situar no problema, e você vem e joga para ele Romanos 8:28, por exemplo. Se é ele quem fala Romanos 8:28, está tudo bem. Mas quando você chega para ele e fala, irmão, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, enquanto ele está vivendo o problema, ele não consegue entender como é que aquilo pode estar cooperando para o bem dele. O que você faz com quem está sofrendo? Você senta junto e chora. E diz, o que eu posso fazer para te ajudar? Não tente pregar um sermão de 3 pontos, explicar como é que a vida funciona, a filosofia, tentar explicar filosoficamente o problema do mal. Sabe essas coisas? É um desastre. O que o sofredor precisa é o quê? Alguém que se disponha a chorar com ele. E não ficar falando o que ele deve fazer. Porque muitas vezes ele já sabe o que tem que fazer. Mas a dor naquele momento precisa ser expressada, o luto tem que ser vivido. E não adianta ficar enfiando um cala-boca com versículos bíblicos e dizendo, seja forte e corajoso e caminhe, marche. Uma das coisas que nós precisamos aprender é, como eu disse em algum outro momento aqui, precisamos aprender a lamentar como igreja. A viver luto, a viver perdas, como o corpo de Cristo que chora junto. Ah, mas isso é uma fragilidade. Não, é claro que é fragilidade, mas é uma fragilidade que se abre para o cuidado e cura de Deus. Essa coisa de querer tentar ficar sendo forte o tempo todo, desculpe, não é comigo. Eu já tentei ser super crente. Eu sei onde isso me levou. Deus não quer super crentes. Deus quer pessoas permeáveis ao seu amor, ao seu cuidado e que demonstram esse amor, que exalam esse amor. Mas vamos em frente aqui. Olha o que ele fala aqui no versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Essa ideia de e no que depender de mim. Ele vai falar isso em 2 momentos aqui no texto. Eu quero viver em harmonia com meu irmão. Eu vou promover a harmonia. Eu vou promover a paz no meu meio. Não é varrendo os problemas para baixo do tapete, mas é procurando trabalhar pontos de contato, pontos de inflexão para mudanças das atitudes, pontos de encontro, resolução de problemas, pacificação do problema. E ele continua, não sejam orgulhosos. Essa ideia de não se ache numa posição acima das demais pessoas. Uma das coisas que cansa a igreja, prestem atenção aqui, é o nosso último tempo juntos, e eu preciso ser bastante honesto com vocês. E eu não sei por que Deus está falando isso, mas eu vou aqui. Sabe uma das coisas que atrapalham profundamente uma igreja? Gente que se acha dono dela. Gente que se acha possuidor daquele lugar. A gente fez uma pergunta hoje, quem é o dono da igreja? Ontem, quem é o dono da igreja? Ele continua sendo dono, e por sinal ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ninguém é dono de igreja, ninguém é dono do arraial do Senhor. E se Deus te deu uma história bonita dentro de uma determinada comunidade, entenda isso como dádiva. Mas não é escritura de posse para ninguém se colocar acima dos demais.
Conheci algumas igrejas na época que eu era... Bom, não vou ficar focando em denominações aqui. Mas eu lembro de uma igreja que visitei certa vez, em que os bancos da igreja haviam sido doados por famílias da igreja. E havia a placa. Esse banco foi doado pela família tal. No banco. Basicamente, as famílias se comportavam como se fossem donas daquele banco dentro da igreja. E ai de alguém se sentasse no lugar do presbítero emérito, do diácono emérito, do irmão emérito, da irmã emérita. Ai, eu venho de um contexto de uma igreja em São Paulo em que tinha algumas vagas reservadas ali. Você não podia sentar ali, porque se você sentasse ali, a pessoa dona daquele lugar chegava e olhava para você com cara feia. Tivemos que torear várias situações, costumes que foram sendo erradicados aos poucos. A ideia aqui de eu não sou dono desse lugar, eu sou tão bem-vindo aqui como você que está aqui pela primeira vez é. E se alguém sentar na igreja, alguém que está visitando a igreja, sentar lá no teu lugar favorito, no primeiro dia lá, trate-a com bondade, trate-a com candura, seja extremamente amoroso com ela. E não chegue olhando para ela, esse lugar é meu, por favor, levante-se e saia. Estou exemplificando aqui. Mas só para você entender como às vezes nós somos mesquinhos de uma maneira muito boboca. E o Evangelho trata isso. Ele diz, escuta, você não é dono da igreja. Você não é dono do banco, você não é dono do lugar. Cristo é. Joinha? Ok? É importante sair daqui com isso bem cristalizado. Conversando com um missionário que nós apoiamos, nossa igreja apoia, está em Moçambique. Estava em Moçambique, agora está na África do Sul. Ele conta umas histórias muito impressionantes dos cultos feitos ali em Moçambique. Às vezes os cultos são feitos, a maioria dos cultos são feitos ao ar livre, debaixo das árvores, porque você não tem lugar para culto. E eventualmente, como são vilarejos espalhados, às vezes as pessoas andam 3, 4, 5 horas para cultuar a Deus juntas, bem de vilarejos diferentes. Sentam-se no chão, sentam-se num toquinho, sentam-se num... Às vezes, quando tem uma cadeirinha, leva uma cadeirinha lá. E os cultos demoram, em média, 3 horas e meia. E quando vem alguém de fora para falar, ele é brifado da seguinte forma: não fale menos que 1h30. E se você puder falar 2 horas, é melhor. Mas por que tudo isso? Porque eles pagam um preço alto para estar aqui e eles querem ouvir tudo que for possível. Se você chegar aqui e pregar uma mensagem estilo São Paulo, 45 minutos, 50 minutos, o povo sai daqui de cara amarrada. Ei, cara, vim aqui, andei 3 quilômetros para ouvir o cara falar 50 minutos, que palhaçada é essa? E ali, queridos, ele fala, mas é interessante ver a vibração daquele corpo que não tem teto, que não tem banco, que não tem projetor, que não tem computador e às vezes nem Bíblia tem. Mas que se alimenta do jeito que pode com a palavra do Senhor e sai dali para viver aquilo de maneira intensa. Curiosamente, ele contou uma outra história. Eu estou achando que vou estourar bem o tempo hoje aqui, tá? É o último dia, vou embora daqui a pouco. Vocês podem fazer voodoo gospel de mim depois, não tem problema. Mas ele conta uma história interessante. Ele falou que num dos cultos que fizeram, num dos vilarejos, eles estavam desafiando as famílias a testemunharem do Senhor, especialmente para aqueles que ainda não foram alcançados. E como eu disse, era um trabalho itinerante, não dava para estar no mesmo lugar o tempo todo. E depois de uns 3 meses, voltaram para aquele mesmo vilarejo, aquelas mesmas famílias, e deram falta de 2 famílias que não estavam mais naquele vilarejo.
E esse missionário perguntou, olha, onde é que está o irmão tal, a família, o outro irmão? Eles foram, eles se mudaram para a aldeia que fica a uns 40 quilômetros adiante, porque lá não havia nenhuma presença evangélica, todo mundo lá é islâmico, e eles entenderam que depois da última mensagem eles tinham que ir lá para testemunhar de Jesus e mudaram para lá. Você está entendendo a dimensão? Não é a palavra de Deus que é confusa, é a gente que dificulta. A ordem está muito clara. A questão é, eu crio todas as anteparas para não fazer exatamente do jeito que eu quero. Eu fico imaginando o sujeito pegar a esposa, pegar os filhos. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos para lá. Por quê? Porque a gente tem que ser testemunha de Jesus naquele lugar. E vai para um lugar, queridos, que não é necessariamente um lugar seguro. Mudaram. Foram para lá. E começaram a viver a vida cristã lá. Não tenha orgulho. Relacione-se com todos. Não tenha seus clubinhos. Fura a bolha dentro da igreja. Não deixe que bolhas sejam criadas dentro da igreja. A turminha A, a turminha B, a família A, família B. Não me misturo com aqueles, não me misturo com esses. Não, nina, nina, não. O reino de Deus é maior do que o teu feudo particular. Mude a sua forma de pensar. Não retribuindo mal com mal. 17 e 17. Nunca paguem o mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Essa ideia de retribuir com o bem, a despeito da pessoa ser o cão chupando manga. Ou, em alguns casos, a manga chupando o cão. Retribua o mal com o bem. Por quê? Você é embaixador de Cristo, você é porta-voz do Senhor Jesus, você é sal e luz. E essa é a ideia, é você comunicar as virtudes daquele que te amou. E não comunicar ressentimento. Deixa eu ir mais rápido aqui. Novamente, a ideia de buscar paz com todos. No que depender de mim, eu vou promover paz. Eu serei um pacificador. Não é pacificar a qualquer custo. É pacificar tratando os problemas, endereçando os problemas. E se você for chamado a participar de um processo de pacificação que te envolve, não resista a ele. Está com um problema com alguém dentro da igreja? Está com um problema com alguém? Você for chamado a participar do processo de pacificação, facilite. Aplane, tire todos os obstáculos no que depender de você, não resista à pacificação. E entenda que nesse processo você pode perder muita coisa. Você pode perder dinheiro, você pode perder tempo, você pode perder Não me vem a palavra à mente agora. Eu queria falar uma coisa que me vem. Eventualmente você pode sair humanamente no prejuízo, vamos colocar dessa forma. Você pode perder amizades. Obrigado, Lã. Você pode. Mas entenda que essa perda que busca promover, fruto daquilo que busca pela paz, é uma perda aceitável. Na verdade, é uma oferta voluntária a Deus. Quando você fica fazendo valer os seus direitos num processo de pacificação e o outro lado também fica procurando fazer valer os seus direitos, você pode ter certeza que a paz não vai ser feita. Talvez um acordo, mas não necessariamente a paz. Deixando a vingança nas mãos de Deus. Essa é, para mim, a parte mais complicada. Por quê? Não porque eu não confie que Deus vai fazer justiça. É claro que Ele vai fazer. Mas, Senhor, eu quero justiça aqui e agora. Manda fogo do céu, Jeová. Eu sou meio filho do trovão. Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo lá em Brasília? Manda fogo do céu, Senhor. Senhor, pega o fulano de tal e dê-lhe um cascudo na orelha.
E eu posso dizer que se eu falasse isso no púlpito da minha igreja, muita gente falaria, amém, Jesus. Mas quando eu chamo a igreja para orar pelos nossos governantes, você não faz ideia. Pô, André, é difícil, hein? Nem me fale. Orar por quem nos faz mal, direta ou indiretamente. Orar por quem pratica injustiça. Cara, é muito difícil. Mas essa ideia aqui, Senhor, o Senhor vê. E aí eu preciso lembrar das crises de Asaf. Gente, vocês não fazem ideia de como eu tenho lido os Salmos de Asaf ultimamente. Porque eu preciso lembrar que o Senhor, a despeito de não agir aparentemente no meu tempo, na dimensão que eu quero, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus e Ele, a seu tempo, retribuirá. E eu preciso lembrar também que existe um movimento pedagógico nesse processo de tratar o inimigo diferentemente da forma como ele me trata. É gerar inquietação na mente dele. É gerar na mente dele uma reação que diz: por que é que eu estou sendo tratado assim, sendo que eu estou fazendo mal? Essa ideia de provocar, né, criar esse texto aqui de Provérbios, né? Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, trate-o bem. Se o seu inimigo estiver com sede, dele de beber, trate-o bem. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa isso? Ele vai pensar, ele vai considerar por que isso está acontecendo. Vai trazer crise ali, vai gerar ali um ponto de o que está acontecendo aqui? Por que essa pessoa para quem eu faço mal me devolve o bem? E aí você pode falar, mas a maioria das pessoas não age assim. Em nome daqueles que agirão assim, continuemos fazendo aquilo que Deus nos ordena. Simples assim. E para finalizar, tem tudo a ver, e basicamente o versículo 21, ele faz quase que ele espelha o que Paulo falou no início desse capítulo. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Como o mal não nos vence, queridos? Através do processo de renovação da nossa mente. Tudo que nós falamos aqui você já conhece. Tudo que nós falamos aqui você já sabe. Romanos 12 é um texto bastante conhecido por todos aqui. Mas é aquele óbvio que nós precisamos rever sempre, para que o coração e a mente sejam renovados. Já saímos daqui com algumas orientações aqui, vou colocar as 3 de uma vez e a gente fecha nosso tempo juntos aqui. Como lutar contra o egoísmo? Porque é essencial para a gente praticar esse amor que a gente viu em Romanos 12. Primeiro, comprometa-se a seguir a dinâmica de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Não permitindo que o medo te paralise ou impeça de obedecer a Deus, mas pelo contrário, que você aprenda como se livrar do medo, substituindo pelo amor. Lembra-se do que diz lá 1 João 4,18? O verdadeiro amor lança fora o medo. Se você tem experimentado o verdadeiro amor de Deus, você é habilitado a ter esse medo vencido. O que nós precisamos é viver, é experimentar, é conhecer cada vez mais desse amor. Siga o conselho de Cristo aos Efésios, em Apocalipse 2:5. Carta às igrejas em Apocalipse. E ali a igreja de Éfeso é orientada, olha, vocês caminham bem e tal, papai Jesus fala, vocês estão uma igreja legal, eu gosto de vocês e tal, mas vocês se esqueceram, vocês se afastaram do seu primeiro amor. Voltem. Vejam onde foi que vocês se perderam no caminho e retomem o primeiro amor. Sempre que for necessário, voltemos atrás. Senhor, onde foi que eu me desconectei do Senhor? E busquem retomar o primeiro amor. Por fim, identifique aquelas pessoas a quem seu egoísmo tem sido mais detestável. A quem seu egoísmo tem sido mais detestável e comece a demonstrar amor genuíno a elas.
Pode ser o seu cônjuge, pode ser seu filho, sua filha, pode ser seu pai, sua mãe, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém da igreja, não importa quem seja, pode ser alguém dentro do seu trabalho, pode ser alguém que você nem conhece, mas que você começou a amar, odiar. Uma figura pública que se tornou execrável aos seus olhos. Pratique esses movimentos de amor na direção dessas pessoas dentro daquilo que é possível. Identifique. Se é uma figura pública que você não conhece, vamos interceder por ela. Não vamos amaldiçoá-la, vamos bendizê-la. Vamos clamar a Deus por ela. Se a atitude está dentro de casa, identifique a atitude e veja qual deve ser a resposta a isso. Todos nós lutamos com o egoísmo. Mas todos nós fomos resgatados do nosso da nossa fútil maneira de viver. E estamos habilitados pelo Senhor Jesus agora a dizer não a isso. Você tem o poder do Espírito Santo em você para dizer não a isso. E a viver Romanos 12 de uma maneira belíssima. Queridos, que hoje seja um marco de mudança na nossa vida como cristãos. Que o nosso viver como cristãos e cristãs, como famílias, como família da fé, como comunidades de fé, sejam diferentes, renovadas por essa percepção de que esse amor é essencial para o nosso testemunho e para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Que você saia daqui desafiado a fazer essas mudanças na sua vida. Não saia daqui igual, não saia daqui resistente a isso. A melhor coisa que você pode fazer para Deus nesse momento é chegar e falar: tá bom, Senhor, estou aqui. Ok? Estou aqui. Eu me rendo. Mostra para mim por onde começar. Mostra para mim o que fazer. E mostra para mim quem pode me ajudar. E se bater um desespero um pouquinho mais agudo em algum momento, pode pedir meu telefone para o Rodrigão e dar uma ligada lá para mim e a gente ora juntos. E eventualmente, se a gente se encontrar lá na frente, em algum outro momento, antes que o Senhor Jesus volte, quero ouvir de você que o exercício do amor tem sido precioso, tem sido tremendo no teu viver e na vida dessa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Não vou pedir desculpas por ter batido forte demais. Não vou pedir desculpas por isso. Só vou te dizer o seguinte, que aquilo que eu estou colocando para vocês é algo que eu estou cobrando de mim mesmo. E estou cobrando da minha própria, ou da igreja do Senhor Jesus, que Ele colocou os meus cuidados. Os dias são difíceis, irmãos. A luz do Senhor Jesus precisa ser vista. E você é a luz do mundo que precisa ser vista. Que o Senhor te habilite a viver dessa forma, para a honra e glória dEle, até que Ele venha. Amém. Vamos orar? Senhor, nós poderia ser mais claro o que precisamos fazer. Eu clamo ao Senhor, então, que nos ajude nesse processo de investigarmos o nosso próprio coração à luz da Tua Palavra, sempre cuidados pelo Teu Espírito. E nos despirmos do velho homem, aqueles aspectos do velho homem que ainda precisam ser retirados de nós, passamos por esse processo de transformação da mente e do coração e nos revestirmos do novo homem, aquele processo que Paulo também menciona ali em Efésios capítulo 4. Despir-se do velho homem, transformar-se e revestir-se. Que todos nós aqui sejamos ajudados pelo Senhor nesse processo. Mas ajude-nos, sobretudo, a sermos intencionais e ativos nesse processo. Intencionais e ativos. A palavra está dada, a orientação é clara, sabemos o que fazer. Ajude-nos com a nossa vontade a vencermos a inércia.
Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Até uma próxima, espero.